Do latim, a palavra lix é aquilo que não serve para nada. Mas a natureza, em sua essência, não existe o que não serve para nada. Tudo tem um sentido, tudo tem um ciclo. Então, o ciclo da natureza, as leis da natureza, não existe a palavra lixo. Mas como o homem conseguiu criar um mundo de artifícios para alimentar exatamente a sua arrogância, o seu ego, o seu poder, a sua conquista, então ele criou um mundo de, eu chamo de parafernálias, cujas parafernálias não fecham o ciclo da natureza. E quando não fecha o ciclo da natureza, nós criamos problemas. E aí vem a degradação ambiental como um todo. Então, hoje, nós depositamos, entre parênteses, um mundo de resíduos chamados inservíveis, né, que seria o rejeito, e inclusive orgânico, que poderia ser totalmente compostado e virar adubo para a agricultura, para os canteiros da cidade, para arborizar melhor a cidade, para enfeitar melhor a cidade com flores, adubando aquilo que muitas vezes não, a maioria dos municípios fazem, coloca dentro de grandes caminhões que levam para o aterro sanitário distante da sua cidade. Então, a gente acaba queimando combustível fóssil, né? Nós aterramos esse material desperdiçando dinheiro. Então, isso sim é um lixo, né? Mas que não deveria ser. Por quê? Porque nós não obedecemos, Kira, a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, se nós voltarmos lá para a Bíblia, dizia que em Gênesis, saímos do pó e ao pó retornaremos. Então, ela faz o seu ciclo, fecha seu ciclo e simplesmente se transforma. Então, isso é a lei da conservação da energia. Mais recentemente, nós temos uma lei mais célebre, que é na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Costumo brincar que o resto do bife de hoje pode ser o croquete de amanhã. Então, não se joga comida fora, não se joga o bife fora, se transforma num outro prato tão saboroso quanto, mas isso é o ciclo da natureza. Bom, se eu falei na Bíblia, Gênesis, se eu falo em Lavoisier, que criou essa frase na química, eu estou falando da primeira lei da termodinâmica. Toda e qualquer manifestação científica sobre a natureza está calcada em cima dessa primeira lei. Quando nós fugimos dessa primeira lei da natureza, nós estamos criando um desequilíbrio ambiental, planetário e, portanto, desequilíbrio da vida. Essa lei, ela nos diz que a natureza é um equilíbrio dinâmico. Dinâmico porque ela está em movimento, como diz a cultura zen, como diz o taoísmo, como diz, vamos fugir agora, o hinduísmo, é um movimento. Então, a natureza está em movimento constante. Agora, quando a gente acelera a velocidade dos processos, nós criamos problemas até bioenergéticos para o nosso próprio corpo, além da bioenergia dos seres que nos cercam. Então, nós entramos em desequilíbrio. E quando entramos em desequilíbrio, tudo é possível acontecer. Então, Kira, quando se fala hoje modernamente em economia circular, essa economia circular, na verdade, é uma redundância. É a mesma coisa que dizer água potável. Pótamos, do grego, é água. Então, água, água. Por que água potável se é água, água? E quando nós falamos, então, em economia circular, com mais nomos, é a lei da casa. Se é a lei da casa, a economia deve seguir obrigatoriamente a primeira lei da termodinâmica. Logo, a primeira lei da termodinâmica é economia. Não se fala aqui em matemática, não se fala em economia numérica. Só que os conceitos que nós temos hoje no mundo é desvirtuar o sentido das palavras e aí cria-se fantasias e fantasias, mas a essência que deve ser praticada, ela não o é praticada. Porque nós temos uma visão ainda, desde que o homem saiu do nomadismo para o sedentarismo, nós criamos uma cultura colonialista. E nessa cultura colonialista, nós temos por obrigação, nesse modelo, a crescer, 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 a degradar, degradar, degradar,
e, com isso, promovemos a destruição e morte. Então, voltando para os resíduos, dona Kira, eu falei agora resíduo, não falei lixo, né? Então, esses resíduos, por exemplo, se formos falar em termos de orgânico que poderia ser compostado, nós podemos fazer um paralelismo hoje, quando deu toda a crise no Brasil, onde o Brasil busca navios e mais navios e mais navios de adubo da Ucrânia, da Rússia, do Canadá, e nós jogamos fora o adubo em aterros sanitários. Então, isso é problema de gestão.